Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso Culto Cristão no Ar, nessa semana em que comemoramos o Dia dos Pais. Espero que todos os ouvintes tenham tido alguma boa lembrança, um sentimento de gratidão por um daqueles que foi o nosso responsável pela atual encarnação aqui na Terra. Independente do papel que o pai de cada um desenvolveu na vida dos filhos, deu a oportunidade da vida, né? Isso já é motivo suficiente para termos gratidão. Comemorando ainda esse dia, né? E dando início ao nosso programa Culto Cristão no Ar. Participando desse programa, temos a presença da nossa querida Jane Chancre, meu pai, Lidiane Barreto, e eu, João Menezes. Hoje nós vamos terminar de ler o capítulo 2 do Evangelho, que é o que fala da realeza de Jesus, meu reino não é deste mundo. E vamos iniciar com a leitura de uma mensagem com o título Com Jesus, que está contida no livro Agenda Cristã e é uma mensagem do Espírito Emmanuel. Então ele diz o seguinte: com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará os seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos do amor. A terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. E assim, Jesus, divino e amoroso Mestre, que estamos iniciando mais um culto do Evangelho no Lar, que tem por finalidade incentivar as famílias à prática desta atividade, que é trazer o teu Evangelho não só para o lar, mas também tê-lo em cada coração. Abençoa, Senhor, o programa de hoje. Abençoa a todas as famílias que estão conosco neste instante, para que possamos juntos formar uma corrente positiva em benefício do nosso planeta, que, como diz Emmanuel, é uma escola de nossas almas. Obrigado por tudo, Senhor, pela graça que temos tido de conhecer essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, e também abençoando a Rádio Rio de Janeiro, que é responsável por trazermos, Senhor, a cada um lar as mensagens que a doutrina espírita, através de seus programas, nos proporciona. Obrigado por tudo, que a tua paz seja conosco, hoje e sempre. Então nós estamos ainda finalizando o capítulo 2 do Evangelho, que tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo, e ele fala sobre a realeza de Jesus, né? E agora a gente vai fazer uma comparação, é um texto bastante interessante, que é de um espírito que foi uma rainha na França, né? E compara uma realeza
terrestre, aquela cheia de pompa, cheia de riqueza, com a realeza de Jesus. É o próprio depoimento dessa rainha que a gente vai ouvir agora. Vamos ler então uma realeza terrestre, que é o item de número 8. De uma rainha de França, em Havre, 1863. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Abre aspas. O meu reino não é deste mundo. Fecha aspas. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. A gente observa nessa primeira parte, que a Jana acabou de ler, né, que essa rainha, ela agiu completamente diferente, por exemplo, porque nem todos os reis foram assim, né? Reis e rainhas, né? Tiveram, lá na Europa, reis excelentes, né? E eu cito aqui Isabel de Aragão, que foi uma pessoa extremamente bondosa, que saía para, né, distribuir pães e alimentos para o povo, né? O povo adorava ela, e também Luís IX, que acabou depois sendo o guia espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Também foi um excelente rei. Foi canonizado pela igreja, né? Foi canonizado, hoje é chamado de São Luís. Né? E também Isabel também, que é a Santa Isabel. Né? Que não é a lá de João Batista. Né? E nós podemos citar também, aqui no Brasil, o nosso Pedro, né? São Pedro II. Que ele era amado pelo povo. O povo o amava, de fato. E muitos benefícios ele deixou aqui no nosso país. Muitos progressos, inclusive é um espírito que acompanha a gente até hoje, né? Deu muitas mensagens através de Chico Xavier, com o Pedro de Alcântara. E é um espírito que ama muito esse país, né? Até hoje. Também ela foi até vice-presidente da FEB, a Cecília Rocha, que era médium, né? Naquele grupo de Mael, e tem até um livro que tem muita mensagem dele, né? Pedro de Alcântara. Mas por que exilaram ele? Porque a presença dele no Brasil iria dificultar a consolidação da República. Então, eles acharam por bem que Dom Pedro se afastasse aqui do Brasil, né? Porque o povo não ia aceitar. Né? A gente sabe que tudo tem uma razão de ser, né? Ele também compreendeu isso. Tanto é que continua, como o João falou, a nos ajudar aqui, um dos espíritos que zelam pelo Brasil. Mas voltando aqui ao texto da rainha, né? Ela não assina, não se identifica, mas como ela diz aqui que a realeza dela não acompanhou ela nem até o final da sua vida, a gente
pode supor, não está afirmando, que seja a rainha Maria Antonieta, né, que pela Revolução Francesa foi levada à guilhotina. Pode ser que tenha sido essa rainha, né, aquela que foi famosa pela frase "não tem pão, comam brioches", né, então dado um certo deboche que ela tinha com relação à pobreza, né. Ou seja, era um espírito que, enquanto estava encarnado, estava deslumbrado com a questão da realeza, né? Se deixou levar pela ilusão da matéria, do luxo, da bajulação, né? Que muitas vezes é uma prova para o espírito que tem um certo prestígio, e tem que tomar muito cuidado com essa questão do orgulho e da humildade, né? Porque existe uma série de pessoas em volta que está ali bajulando, né? Querendo chamar atenção, às vezes fazendo elogios que não são sinceros, né? Querendo colocar aquela pessoa para cima com predicados que ela não tem, e isso às vezes atrapalha a encarnação da pessoa, né? Eu cito também o rei Charles VII da França, que foi reconduzido ao trono pelo heroísmo de Joana d'Arc, e quando ela foi presa, ele continuou na vida de festa, de responsabilidade, e completamente indiferente à prisão. Ele poderia ter intervido, mas não fez nada para que Joana d'Arc deixasse de ser morta, né? Fosse morta e queimada, né, na fogueira, como a gente sabe. Continuando a leitura. Ó Jesus, tu dissestes: teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Esse trecho merece um comentário, né? É preciso sofrer para chegar ao céu? Eu acho que depende, né? Estando no mundo de provas e expiações, a gente subentende que todos aqui tenham algo a acertar, alguma conta a acertar, né? Vendo por esse prisma, o sofrimento, as dores que nos advêm, elas não são por acaso, né? São talvez provas ou expiações que, enquanto espíritos, nós tenhamos que passar. Mas daí a dizer, nós devemos sempre procurar a dor, o sofrimento, isso é um tanto quanto delicado de se dizer, porque pode levar alguém, né, a não sair do sofrimento, a não buscar a melhora por aquela situação que está passando, porque sofrer, levar aquele peso, né, seria bom para esse espírito, e aí ela fica ali sofrendo, naquela condição de sofrer a vida inteira e não busca reagir em relação ao sofrimento, né? Então, a resignação quanto às dores que a gente não pode interagir é uma situação, mas sempre nós devemos procurar a solução para aquele problema, né? Exato, né? Na verdade, o único caminho não é o do sofrimento, é o do amor, né? Às vezes o sofrimento faz parte desse caminho, mas não é ele que vai conduzir a nossa evolução, né? Não adianta a gente sofrer com raiva, né? Sofrer com indignação, achando que vai melhorar. Não, eu estou aqui me martirizando porque eu quero conquistar a vida eterna. Também não vai adiantar, nada, na verdade é um gesto de egoísmo, né? Só o amor mesmo vai conduzir a gente à felicidade real. Lembrando que naquela época, né, a medicina estava engatinhando ainda, e tinha, principalmente na Europa, aquelas pestes, peste negra, né? E quando vinha, foi igual assim, o susto da Covid, né? Morria muita gente, né? Então a gente, por isso a gente tem que passar mesmo, não tem como fugir. É lógico que não foi se contagiar, não era por
assim, a pessoa ia querer ser afetado pela moléstia, né? Mas fazia parte da situação da Terra na época. Né? Então, continuando, correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. A gente observa aqui também, né? E ela aqui já está consciente, né, de que os bens terrestres, né, não resolveram o problema dela, e fala aqui das ilusões, porque muitas pessoas ainda vivem aqui na Terra completamente iludidos. Acham que gozar a vida é fazer o que bem entende, as coisas necessárias, né? E, por exemplo, os jovens de hoje, né? Ficar frequentando baladas todo final de semana, né? É lógico que a gente não está dizendo que é ruim, né? Mas quando isso é em excesso, porque todo problema nosso são excessos, né? A alimentação é necessária, mas a alimentação em excesso prejudica, né? Então, a gente vê que é um pouco de responsabilidade por parte de algumas pessoas que só procuram as coisas da terra, né? E a rainha aqui já consciente dessa necessidade, ela vem nos alertar em relação a gente não só agir de outra forma, também orar por essas pessoas que estão nessa situação. Inclusive, num culto que nós fomos participar ontem, em homenagem ao Dia dos Pais, o pastor falou sobre essa questão dos pais que não foram presentes na vida dos filhos, né? E ele fez uma mensagem muito bonita de perdão, da necessidade nossa do perdão, né? De entregar o perdão a esses pais que não foram presentes ou não foram bons para os filhos, né? Alguns que foram violentos ou que abandonaram lá, mas que a nossa atitude como cristão, como aqueles que seguem o mandamento de honrar pai e mãe, e como quem teve a oportunidade da encarnação e está tendo ainda de estar encarnado, né? O nosso dever é o de trabalhar o perdão em nossos corações. E aí, para até confirmar o que João falou, termina aqui a rainha de França, em seu relato, dizendo: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima o Altíssimo do homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França. Então tá aí para nós o alerta que nós, trazendo para a nossa vida pessoal, né, da importância que a gente deve dar à vida verdadeira, espiritual, as coisas que nos fazem progredir, e também da ilusão que a matéria pode nos proporcionar. O conforto é necessário, é desejável que a gente busque a melhoria, mas não que isso seja o fim da nossa existência, né? A finalidade primordial da nossa vida. O conforto, o gozo terrestre, a fama, o lugar de destaque, porque essas coisas passam, inclusive passam na própria encarnação, né? Ninguém está livre de ter um revés na vida, aí perder tudo, perder a saúde, né? Perder os amigos. Então a gente deve entender essas coisas como passageiras, e aí sim a gente focar no que é importante para a nossa vida. Dinheiro é um meio, não é um fim. Exatamente, né? O tesouro maior é o reino de Deus que está dentro de nós, né? Exatamente. Aí nós vamos para a poesia que a Jane vai nos apresentar. Então, do livro O Evangelho em Poesias segundo o Espiritismo,
que tem diversos autores. Essa poesia é de Antônio Carlos Essado, lá de São Paulo. Uma realeza terrestre. Uma rainha de França, relatando sua vida, mostra-nos com seu exemplo sobre a lição aprendida. Ficou sem a realeza, toda cheia de incerteza e também desprevenida. Para se ganhar o reino, sempre a ele fazer jus, o caminho é caridade, ensinada por Jesus. Títulos não têm valor, só conquistas do labor, preparando a grande luz. O caminho para o reino não é de facilidade, e nem tampouco o das flores, mas sim o da caridade. É com a dor que se cresce, também no amor que se tece, para ter felicidade. Agarrado aos bens terrenos, ninguém vai se libertar. O peso até atrapalha para a pessoa decolar. O tesouro da virtude, com certeza, dá atitude para poder no reino entrar. Ajudemos com a prece quem no reino não entrou. Ela é o traço de união com o Pai que nos criou. E com este último apelo da rainha de modelo, nosso dever aumentou. Assim vamos encerrando nosso programa, nosso momento de meditação, trazendo para as nossas vidas a importância de trabalharmos em nós esses sentimentos da realeza que devemos ter, a realeza do espírito voltado ao bem, que temos como exemplo maior nosso Mestre Jesus. Este sim exemplificou a realeza que devemos buscar, tanto na terra quanto nos céus, nos acompanhando até hoje em nossos passos aqui na terra. Obrigado, Mestre, pela sua dedicação, por nós ainda tão imperfeitos. Continue conosco, continue nos auxiliando e que esta rádio também possa continuar com as suas ondas de fraternidade, levando consolo, esclarecimento, otimismo a todos os rincões deste planeta. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Queremos lembrar aos ouvintes que, se gostaram do programa, procurem ajudar a rádio participando do Clube da Fraternidade, porque é uma forma da gente continuar no ar. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.